Olá pessoal, bom dia. Mais uma aula, uma videoaula de álgebra. Nós agora vamos começar a ver probabilidade, uma coisa extremamente interessante, com muita aplicação no nosso dia a dia, né? Quem não gostaria de saber qual que é a chance, qual que é a probabilidade de ganhar na loteria, na Mega Sena, né? Probabilidade de você passar no Enem, né? Essas coisas todas. Quem não gostaria de saber? E a probabilidade ajuda nisso. E uma notícia, não sei se é boa ou ruim, eu acho ótima, porque eu gosto muito. Na probabilidade a gente volta a usar muito a análise combinatória. Fizemos uma pausa aí para o binômio de Newton e agora a gente vai retomar um pouquinho de análise combinatória aqui. Vocês vão ver como. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar aqui, tem que saber, o que vem a ser um experimento aleatório. Tudo que a gente puder realizar e observar um resultado, a gente chama de experimento. Abrir uma porta e ver quem é um experimento. Jogar uma moeda para cima e ver se sai o cara coroa, é um experimento. Medir a velocidade média de um carro de Fórmula 1 numa volta, é um experimento, e por aí vai. Certo? Então vamos lá. Experimento. Agora vamos ver o que vem a ser o aleatório. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Pensem aí para responder. Quando você joga um dado honesto repetidas vezes, você é capaz de predizer o resultado numa próxima jogada? Vamos supor que você jogou um dado 10 vezes, aí você vai jogar a 11ª. Que fase que vai sair? Você é capaz de responder? Quando você retira uma carta de um baralho e a observa, coloca de volta, repetindo várias vezes esse procedimento, você é capaz de adivinhar a próxima carta? Mesma coisa, tirou 10 vezes, colocou. Tirou 10, tirou primeiro, colocou a segunda, colocou até 10 vezes, colocou. Na 11ª você vai tirar. Você é capaz de dizer qual vai ser a próxima carta? Vai pensando aí. Se você acender um fogareiro e aquecer 1 litro de água ao nível do mar, numa praia, por exemplo, 0 metro, né, de altitude, repetidas vezes, você é capaz de dizer a que temperatura a água, faltou ar, e entrará em ebulição? Se você no terceiro andar de um prédio soltar repetidas vezes uma mesma bola, nas mesmas condições, tá, gente? Aí vem aquelas coisas de física, despreza atrito, resistência do ar, essas coisas todas. Você é capaz de prever qual será a velocidade dessa bola ao tocar o solo? O que vocês acham? Quais seriam as respostas para essas 4 perguntas? Vocês acham que todas seriam sim? Todas seriam não? Algumas sim, outras não? Quais sim, quais não? Vamos ver. Não há dúvidas de que nos 2 primeiros casos, A e B, sua resposta deve ter sido não. Concordam? Por mais que você tire, se você tirar 1.000.000 de vezes, se você jogar um dado 1.000.000 de vezes, você não vai conseguir na 1.000.000ª vez, você não vai conseguir adivinhar qual das 6 faces vai sair. Certo? Gente, eu esqueci de falar ali, citar uma explicaçãozinha. O que vem a ser um dado honesto? Um dado honesto, aqui já vai outro conceito também, aproveitando. Um dado honesto é um dado que todas as 6 faces têm a mesma chance de sair, ou seja, ele não é viciado, ele não é tendencioso. Ou seja, todos os resultados têm a mesma chance, a mesma probabilidade de ocorrer. Então a gente diz que eles são todos equiprováveis. Os 6 resultados têm a mesma chance, a mesma probabilidade, são equiprováveis. Certo? Eu acho que nenhum de vocês tem dúvida, né? Que nas 2 letras A e B a resposta é não. Agora, olha só, vocês estudaram física, química, né? Nos 2 últimos casos, C e D, se você conhecer um pouquinho de física ou de química, mesmo se realizar uma vez sequer o experimento, você terá condições de determinar o seu resultado. Por exemplo, você sabe, experimentalmente, já existe modelo teórico para isso, baseado em experiências, né? Por exemplo, de acender um fogareiro. Você sabe que em condições normais de temperatura e pressão, você vai
a água vai entrar em ebulição a 100 graus centígrados, Celsius, né? Eu falo centígrados até hoje, mas acho que outro dia alguém me zoou por causa disso. Certo? Então, quer dizer, você não precisa nem de realizar o experimento. Você já sabe o que vai acontecer antes dele acontecer. Você já sabe o resultado antes dele acontecer. Mesma coisa na letra D. Existe na cinemática queda livre, você conhece os modelos de queda livre, né? Então você já sabe, antes de você soltar a primeira vez, se você conhecer a massa da bola, né, a altura certinho, você já vai conseguir calcular isso, né? Então, vocês estão vendo que nos dois primeiros casos a gente não consegue determinar o resultado previamente de realizar a fase do experimento, né? Já nos dois últimos casos a gente consegue. Então aí que vem as diferenças, ou a diferença. Os dois primeiros são exemplos de experimentos aleatórios. A gente não sabe o que vai acontecer. Enquanto que os outros dois são experimentos determinísticos. A gente já sabe, já tem condição de predizer o que vai acontecer. Certo? Obviamente, a gente não quer trabalhar com... Se determinístico, qual que é a probabilidade da água aquecer a 100 graus? 100%. A gente não vai trabalhar com 100%. Dificilmente a gente vai trabalhar com 100%. A gente pode até, numa passagem de um exercício ou outro, trabalhar com 100%. Mas o nosso objetivo não é... Eu não vou dar um exercício para vocês responderem 100%. É muito difícil isso acontecer. Tá? No nosso estudo, trataremos apenas dados aleatórios e trabalharemos no sentido de calcular as chances ou as probabilidades de ocorrência de cada um de seus possíveis resultados. Ok? Então, isso aí, experimento aleatório. Só para ficar claro aqui, ao jogar um dado, qual a chance da face obtida ser um número par? Você consegue dizer antes? Não vai saber. Então, é um experimento aleatório. Ou a probabilidade de ser uma face maior que 4. Portanto, podemos definir experimento aleatório como aquele que não importa o número de vezes que o realizarmos, sob as mesmas condições, será impossível predizer ou antever o seu resultado. Faltou um slidezinho aqui bonitinho para eu fazer a passagem para o espaço amostral, mas vocês dão uma descontada. Então vamos lá, espaço amostral. O que é o espaço amostral de um experimento aleatório? É o conjunto cujos elementos são todos os possíveis resultados desse experimento. Seu símbolo é a letra grega ômega. Então, por exemplo, gente, eu vou dar esse exemplo demais. Baralho e dado é o que a gente mais usa como exemplo. No caso do lançamento do dado honesto, observando a face voltada para cima, temos quais são os possíveis resultados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, concordam? Então, esse é o nosso conjunto que a gente chama de ômega, chamado espaço amostral. No caso de retirarmos uma carta de um baralho e observar seu naipe. Quando você tira um baralho, que naipe pode sair? Então, vamos ver. Os naipes vão ser os elementos do nosso conjunto, que a gente chama de espaço amostral, todos os naipes, todos os resultados possíveis. Então, olha lá. O espaço amostral desse experimento vai ser copas, espadas, ouros e paus. Ok? Evento. Chama-se evento qualquer subconjunto de um espaço amostral de um EA. EA Sports, não. Experimento aleatório. Qualquer subconjunto de um espaço amostral de um experimento aleatório. Por exemplo, ao retirarmos uma carta de um baralho e observá-la, verificamos que ela é uma carta de copas, certo? Então, o evento vai ser o quê? A carta é de copas, então o evento quais são os resultados possíveis? As de ouros, 2 de ouros, 3 de ouros, reis de ouros. Vai ter quantos elementos aí? 13 cartas. Tipos de eventos. Evento certo. O que vocês acham que é o evento certo? Olha o nome, evento certo. É aquele que você tem certeza que ele vai acontecer. Então, dificilmente nós vamos tratar desse, que é o que tem 100% de chance de acontecer. Né? É o próprio espaço amostral ômega. Tá? Então, por exemplo, ao você retirar uma carta de um baralho, qual a probabilidade de um baralho, né? Você separou só as cartas de copas. Qual a probabilidade dela ser uma das 13 cartas de copas? 100%. Certo? Só tem carta de copas ali, impossível. Nunca vai acontecer. Probabilidade 0. Então aí, por exemplo, no mesmo experimento lá, né, você tem um bolinho com as 13 cartas de ouros. Né?
Aí você vai... Ó, é de ouros, agora que eu vi. Oh, meu Deus do céu, conserta aqui para ouros, ó. Ouros. Vai vir tudo com ouros aí, com copas aí, mas vocês consertam. Não sei onde é que eu estava com a cabeça, agora que eu vi, depois que eu passei, desculpa. Impossível, então, né? Qual a probabilidade de ser uma carta de copas ali? 0, ok? Tirar uma carta de copas, né? Nós ainda não estamos calculando probabilidade, né? Mas qual que seria? Você define ali o espaço amostral, é só carta de ouros. Você define o evento, é um subconjunto do espaço amostral, né? Então qual que seria o evento? A carta é de copas, vazio, conjunto vazio. O evento impossível é o conjunto vazio. Elementar possui um único elemento, é o conjunto unitário. Eventos mutuamente exclusivos, presta atenção aqui agora, que eu vou dar uns exemplos aqui. Sua interseção é vazia. Então, o evento A, interseção com o evento B, é conjunto vazio, que é a letra grega φ. Eventos complementares são mutuamente exclusivos, então a interseção é vazia e sua união é o espaço amostral. É o que está representado ali embaixo simbolicamente. Então vamos ver. Quando você lança um dado honesto, qual a probabilidade de se obter? Desculpa, não tem nada de probabilidade aqui, tá, gente? Você define os eventos. Ó, A é um número par. A gente vai calcular a probabilidade de evento. Desculpa aí. Eu não vou consertar tudo agora, não. Mas, então, aqui só nesse daqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês um lançamento de um dado honesto, né? Podemos definir os eventos. Esquece essa probabilidade. Vai vir nos outros slides aí, né? Mas vocês ignorem. Considerem podemos definir os eventos, ok? Bom, um número par. Lançamento pode ser o quê? O evento vai ser o quê? O conjunto formado por 2, 4, 6. O espaço amostral a gente já viu que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá atrás, né? Concordo que 2, 4, 6 faz parte do espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um subconjunto. Um número ímpar, mesma coisa. 1, 3, 5 pertencem ao espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um número maior que 4, 5, 6, também pertence ao espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um número menor que 3, 1, 2, também pertence ao espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então notem que esses 4 exemplos que eu dei de eventos aí, né? Esses 4 exemplos que eu dei de eventos aí, gente, desculpa aqui que desconfigurou tudo aqui, ó. Essas limitações que a gente ainda tem, né? Por mais que a gente vai aprendendo, a gente ainda se depara com esses probleminhas aí. Nos próximos slides vai acontecer isso também, mas vocês ignoram, você já sabe qual que é o certo. Então, olha só, aqui nós temos exemplos. Ó. Vocês concordam que aqui eu tenho eventos mutuamente exclusivos? O A e o B são mutuamente exclusivos, porque a interseção é vazia, não tem nenhum elemento comum aos dois. O C e o D também, eles são mutuamente exclusivos. Mas eu pergunto para vocês, porque 5, 6, 1, 2, a interseção é vazia. 5, 6 é um conjunto, 1, 2 é outro, não tem elemento comum. Então a interseção é vazia. Então o A e o B e o C e o D são mutuamente exclusivos. Mas eles são complementares? O A e o B são complementares? Primeira condição, ser mutuamente exclusivos. Sim. Segunda condição, a união, juntando tudo, dá o espaço amostral. Ok, então A e B são mutuamente exclusivos e são complementares. Basta falar que eles são complementares. O mutuamente exclusivo já está implícito. E o C e o D, eles são mutuamente exclusivos, mas se você juntar os dois, não dá o espaço amostral. Então, eles são apenas mutuamente exclusivos, eles não são complementares. Certo? Então, olha lá, C e D são mutuamente exclusivos, A e B são complementares. Se A e B são eventos complementares, podemos representá-los como A e A barra. Atenção, vou escrever aqui em cima. Ó. Cadê a canetinha? A barra quer dizer não A. Complementar de A. Complementar de A. A gente fala no popular não há. A barra em cima quer dizer não. Então, por exemplo,
Uma peça só pode ser defeituosa ou não defeituosa. Quando você fabrica, quando você vai testar, ela só pode dar defeito ou não dar defeito. Não tem outra possibilidade. Então, o espaço amostral é dar defeito e não dar defeito. A gente representa assim. São eventos complementares. A peça é defeituosa. D. A peça é não defeituosa. D barra, não D. Probabilidade da ocorrência de um evento. Gente, então olha só. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai calcular a probabilidade da ocorrência de um evento. Então, toda vez que a gente for trabalhar com probabilidade, a gente vai ter que conhecer o experimento, o seu espaço amostral e o evento. Por isso que a gente fez essa introdução com esses conceitos aqui. Então, olha só. Um experimento aleatório cujo espaço amostral é ômega. Sobre esse espaço amostral define-se um evento A. Vai ter exemplo disso tudo. Qual é a probabilidade de ocorrer o evento A? Então, vamos lá. Para o melhor entendimento, vamos exemplificar. Lançar um dado honesto e observar a face voltada para cima. Qual que é o espaço amostral? Ah lá, ômega é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Definimos o evento A. Agora, o evento A, gente, eu faço. Normalmente, o problema já vem com o evento definido. Como eu estou dando um exemplo, eu que estou bolando, eu vou determinar um evento A qualquer aqui. Tá? Isso é o exercício, tem que trazer para vocês qual é o evento, porque é o que é a probabilidade da ocorrência desse evento que você vai ter que obter. Então, olha lá, obter uma face menor que 5. Então, na hora que você joga um dado, você pode obter 6 faces. Você quer saber qual é a probabilidade de você obter uma face menor que 5? Então, olha lá. Ah lá, o evento A, então, ele vai ser o quê? Faces menores que 5, os elementos. Ah lá. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Subconjunto do ômega. Todos os elementos de A pertencem a ômega, ao espaço amostral. Então, olha lá, por definição, a probabilidade de ocorrer o evento A, então, o evento A é a razão, então é dividir o número de elementos de A, que a gente representa assim, pelo número de elementos de ômega. Isso é o que a gente chama, número de elementos, a gente pode chamar de frequência. Né? Então, quando você divide uma frequência dividido por todos os possíveis, a gente tem o que a gente chama de frequência relativa, que nada mais é do que a probabilidade. Né? Por isso que é dado em porcentagem. Relativa é sempre em relação a 100. Como o número de elementos de A lá é 4 e o número de elementos de ômega é 6, temos que a probabilidade de ocorrer A é, probabilidade de A, número de elementos de A, é o que a gente quer dividido pelo número de elementos de ômega, que é todos os resultados possíveis. É o resultado que a gente quer dividido pelo resultado do possível. O que a gente quer dividido por todos os possíveis. Isso que é a definição de... Isso é assim que a gente calcula a probabilidade da ocorrência de um evento. Então, olha lá, simplificando. Olha só agora, curiosidade. Numa prova, se você der essa resposta, eu aqui sugeriria dar 2 casas decimais, ou essa resposta, as 3 estão igualmente corretas. Não existe obrigação de colocar em porcentagem. Até porque, às vezes, colocar em porcentagem, por exemplo, qual que é a forma percentual dessa fração aqui? Ó? 1/4 todo mundo sabe que é 25%. Né? Agora, qual que é a forma percentual dessa daqui? Ó? 131 dividido por 517. Certo? É simples, você vai ter que simplificar. Os dois não são divisíveis, a princípio não são divisíveis por nada. Vai ver que são, né? Deixa eu até conferir aqui. 517 dividido por 131. Tá difícil, vai ser dividido por 3, elas não são, né? Bom, mas aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você vai ter que, você não pode parar aqui, ó. Você não pode parar no 4/6. Você tem que obrigatoriamente, se vai deixar na fonte de fração, tem que simplificar. Tá ok? Então a probabilidade de ocorrer um evento é só isso. O que você quer, dividir por todos os resultados possíveis. Vai dar isso aqui, ó. Olha lá. Número de elementos de A é o que você quer. Número de elementos de ômega é tudo que pode ocorrer. Olha lá. Elementos favoráveis, elementos possíveis. Vamos ver aqui agora exercícios. No sorteio de um número natural de 1 a 20, calcule as
probabilidades de ocorrer um número par. Vocês agora vão parando o exercício e vão fazendo. Tá? Eu vou colocando passo a passo, vocês vão parando e vão fazendo. Tá? Então, para o vídeo e vão fazendo. Todos os exercícios vocês vão fazer assim. É exercício, não é para vocês copiarem só, ficarem observando eu fazer, não. Tentem fazer também. Eu estou computando o tempo de vocês fazerem uns 10 minutinhos para tudo aí. Então, olha só, gente. Já espero que vocês já tenham tentado. O espaço amostral aqui no caso, eu não vou escrever o espaço amostral, porque são 20 elementos, são todos os números naturais de 1 a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, ocorrer um número par. Quantos elementos tem esse evento? O número par pode ser, escrever aqui do lado, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Nem precisa, né, gente? A gente sabe que em 20 números, de 1 a 20, começando com ímpar e com par, são 10 pares e 10 ímpares. Então, aqui no caso, a probabilidade de ocorrer A é 10 sobre 20. Se você quiser, não, você quiser aqui, você não tem que querer, não, que você é obrigado a pôr. Né? Você é obrigado a pôr na forma de fração, meio. Pode parar aqui, mas se quiser, pode escrever 0,5. Ou se quiser, pode escrever 50%. Quando é uma fração fácil de passar para a forma percentual, a gente passa. Né? Então a gente já sabe que o espaço amostral aqui é 20, que nós vamos precisar nas outras letras. Agora, gente, tentem aí. Qual a probabilidade de ocorrer um número primo? Pausa, tentem fazer. Espaço amostral tem 20. Quantos elementos? Quantos são os números primos? Vamos escrever os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Deixa eu ver se minha conta aqui tá certa. 8, exatamente. Então, o número de elementos de A dá 8. Probabilidade de ocorrer A são os 8 que a gente quer, dividido por todos os 20 que eu posso sortear. É obrigado a simplificar. 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. Ou 40%, 0,4. Tanto faz. Estão acertando tudo? Fácil, né? Agora vamos ver esse aqui. Numa urna, 3 bolas numeradas de 1 a 3. 2 bolas serão extraídas sucessivamente sem reposição. Então você tem lá, ó, bola 1. Que bolinha mais michuruca é essa aí? É bola de tênis, picou no chão na hora que eu tirei a foto. 1, 2, 3, olha lá. Numa urna, 3 bolas numeradas de 1 a 3. 2 dessas bolas serão extraídas sucessivamente sem reposição. Calcule a probabilidade da primeira bola extraída apresentar um número maior que a segunda. Então vamos ver o que pode acontecer. É sem reposição. Então vamos escrever aqui o espaço amostral, ele não é tão grande assim não. Então olha lá. Bom, o espaço amostral aqui no caso, como é sucessivamente sem reposição, a gente tem que especificar. Ó. Resultado da primeira retirada, da primeira vez que você extrai, e o resultado da segunda. Então, como é que você vai escrever isso? Par ordenado. Primeira pode sair 1, a segunda não pode sair 1. Então, se a primeira sair 1, só pode sair 1, 2 ou 1, 3, certo? Se você tirou 1 na primeira. Se você tirou 2 na primeira, na segunda pode sair 1, mas não pode sair 2, então pode sair o 3. E se você tirou 3 na primeira, 1 e 2. Então vocês percebem que o número de elementos do espaço amostral é só contar, são 6 pares, 6 resultados possíveis. É o que você quer, é tudo que pode acontecer quando você retirar as duas, sucessivamente sem repor. Quantos são os elementos do nosso evento? Qual que é o nosso evento que eu estou chamando de A? O evento é que a primeira bola seja maior que a segunda. Primeira maior que a segunda, primeira maior que a segunda, primeira maior que a segunda. 3. Então, qual que é a probabilidade de A? É 3 sobre 6, meio
ou 50%, ou 0,5. Certo, gente? Ok? Estão acertando aí? Muito fácil, né? Agora, refaça o exercício anterior supondo as extrações com reposição. Eu vou escrever aqui de novo o espaço amostral, porque o espaço amostral agora não muda, né? Eu tenho que acrescentar as repetições. As repetições, então, eu vou ter 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Ah lá. Então, agora o meu espaço amostral, ao contrário do anterior, ele tem 9 elementos. Certo? Ele tem 9 elementos. Agora eu tenho que ver, mesma coisa, só a única diferença. Eu tive que incluir esse resultado e esse resultado, porque o resultado da primeira extração pode ser igual ao da segunda. Não foi isso que falou com reposição? Né? Supondo as extrações com reposição, que muda então o número de elementos do espaço amostral. O número de elementos do evento não vai mudar, gente. Por que que não vai mudar? Porque continua sendo só o 1 não é. Quem que entrou? 1 e 1. 2 e 2, 3 e 3. Em nenhum desses três casos novos aí, você vai ter o primeiro maior que o segundo. Então, continua sendo só o 2, 1, o 3, 1 e o 3, 2. Então, continua sendo o 3. Probabilidade de A é 3 sobre 9 ou 1/3. Aí aqui, né? 33,33,3333, 33,3, tanto faz. Eu gosto de duas casas decimais. Mas pode pôr uma só também, quando for o caso. Ou então deixa 1/3 mesmo. 0,33 também dá na mesma. Nem precisa pôr a barra em cima. Se bem que é bom pôr, né? Para indicar quadrismo. Mas pode deixar na forma de fração mesmo. Numa loteria com bilhetes numerados de 1 a 60 mil, qual que é a probabilidade de sair no primeiro prêmio um bilhete com o número terminado em 3? Então, gente, aqui no caso, vamos tentar fazer isso aí também. Vocês têm que dar uma pausa. E eu não estou dando pausa, mas vocês vão dar pausa e tentar fazer. Então, vamos lá. Eu estou contando esse tempo. Número de elementos do espaço amostral do experimento do exercício 4. São 6.000 bilhetes. Aí o que a gente quer? O número de elementos de A, ele vai ser, eu vou ter que contar todos os bilhetes que tem a unidade 3. Então eu vou deixar aqui, vou calcular aqui do lado, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Eu posso ter número de dígitos 00001, eu vou considerar o número 1, né? Então, um dígito, você vai ter o quê? Você vai ter só o 3. Número de possibilidades, só o 3, né? O número terminado com 3. Então, com um dígito de 1 a 9, é só o 3, concordam? Agora, com 2 dígitos, então você vai ter o quê? Então, vamos fazer aquele macetinho, ó. Bate um prego no 3, você vai ter um aqui, ó. Aqui não pode sair o 0. Se sair 0,3, vai ser o mesmo número. Então, aqui só pode ter 9 possibilidades. Só tem 9 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se sair 0,3, é o 3, já saiu. É número, gente. Certo? Um bilhete com um número. Todo bilhete, por exemplo, o bilhete que tem o número 00051. O número dele é 51. Certo? Então, aqui é 9. Aí você vai ter aqui 3 dígitos. Aí vai, né? Fixa o 3 aqui. Aqui você vai ter 10, porque pode ser qualquer um. Não falou que não pode repetir, então tudo que não é permitido, tudo que não é proibido é permitido. Você vai somar aqui 90, 9 vezes 10, com 4 dígitos. Você vai ter lá 3. Então você vai ter, não pode ser o 0, pode ser qualquer um, pode ser qualquer um, 900. E por último, agora cuidado, hein? O 3 fixo aqui, ó, só pode ser
Não pode ser o 0. E tem que ser menor que 6. Então é 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Aqui pode ser 10, 10 e 10. Então vai dar 5.000. Se você somar tudo aqui, ó, 1 mais 9, 10, vai 1, 10, vai 1, 10, vai 1, 6.000. Então o número de elementos de A, tá vendo? A gente usou o princípio fundamental da contagem ali, a análise combinatória entrando na brincadeira. 6.000. Então a probabilidade de A é o que a gente quer, dividido por todas as possibilidades. Corta os 3 zeros, corta os 3 zeros, divide os 6 por 6 dá 1. Isso vai dar 1/10, ou 10%. Ok? E um último exemplo aqui, que é do livro. Eu aproveitei para pegar um exemplo do livro, que aí não precisa de dar para vocês fazerem lá no exercício, vocês vão fazer aqui agora. Parem o vídeo e só desistam quando vocês não conseguirem, quando vocês acharem a resposta, para conferir com o meu aqui. Então vamos ver. Se eu não me engano, eu coloquei 3 perguntas aqui. Ao lançarmos um dado 2 vezes sucessivamente, eu não vou escrever o espaço amostral, mas eu peguei do livro, fui lá no plural, né, no nosso livro impresso, lá no nosso livro digital, e coloquei aí, ó. Olha lá, ó. Então, vendo esse primeiro aqui, ó. Isso aqui quer dizer primeiro lançamento. E aqui, segundo lançamento. Então, o que você pode tirar? O primeiro elemento do par é o resultado do primeiro dado. O segundo é o resultado do segundo dado. Então, você tem quantos resultados possíveis aí? 36. Lembrando que o resultado 1, 1 não tem outra possibilidade. Agora, 1, 2 é diferente de 2, 1. 1 no primeiro dado e 2 no segundo é diferente de 2 no primeiro dado e 1 no segundo. Você tem que contar 2 vezes. Pensa você jogando War. Né? O primeiro é o vermelho, o segundo é o amarelo. O primeiro ataca, o segundo defende. Nesse caso aqui, ó, invadiu. Nesse caso aqui, não invadiu. Foi rechaçado pelos nativos. Certo? Então vamos lá. Qual é a probabilidade de... Então são 36. Nosso espaço amostral aqui tem 36. Nosso espaço amostral tem 36. Espero que vocês já tenham tentado fazer. Aliás, não fizeram ainda porque não tem a pergunta. Mas espero que vocês tenham entendido o espaço amostral. O número 1 ocorre em ao menos um lançamento. Gente, é só ir lá no espaço amostral e contar. Já dei a dica, agora vocês vão fazer. Fizeram? Quanto que deu? Número de elementos do espaço amostral. Número de elementos de A. Só contar, ó. Onde tiver 1, você marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Probabilidade de A, né? 11 sobre 36. Vamos ver a letra B. Tente a letra B agora. A soma dos pontos obtidos seja 7. Tentem aí. Facinho, né, gente? Isso tudo é facinho. Só para vocês entenderem a definição. Contaram? Então a gente já sabe que o espaço amostral é 36, ou o espaço amostral não é 36. O espaço amostral tem 36 elementos. Agora, a soma dos pontos obtidos seja 7. Se você observar bem, ó, onde que você vai ter 7? 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3, 5 mais 2 e 6 mais 1. Então você vai ter aí quantos resultados? N de A vai ser 6. Então a probabilidade de A vai ser 6 sobre 36, que é a mesma coisa que 1/6. Pode parar aqui. Ok? Tranquilo, né? E por último, gente, o último aqui dentro desse exemplo, dentro desse exercício, tentem calcular aí qual que é a probabilidade de o módulo da diferença entre os pontos obtidos seja maior que 2. Então você vai ter que chegar ali naqueles 36 resultados, aqueles 36 pares ordenados, que é o nosso... Nossa Senhora. Que é o nosso, isso aqui, ó, é o nosso espaço amostral, é isso aqui. Tem 36 elementos, você vai contar desses 36,
quantos ou em quantos a diferença, o módulo da diferença, primeiro menos segundo, ou segundo menos o primeiro, é maior que 2. Bom, você está vendo aqui, ó, se você pegar essa linha aqui, ó, tudo igual. Igual a 0, né? Diferença é 0. Então o módulo é 0. Aqui o módulo é 1, não serve. Aqui o módulo é 2, tem que ser maior que 2, não serve. Agora, aqui está ok, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 3, módulo 4, módulo 3. Aqui, então já são 6. Agora aqui, não serve que o módulo é 1, não serve que o módulo é 2. Gente, é simétrico, né? Só podia ser o 1, 4 é, o 4, 1 também é. 1, 5, 5, 1, né? E por aí vai. Então são 6 lá. 6K, total 12. Probabilidade de eu estou chamando tudo de A aqui agora, mas a rigor seria C, B e A, mas tanto faz. Tá? Você define o evento. Você dá o nome para o evento. O filho é seu. Finge que o filho é seu, você que dá o nome. Então aqui, ó, 12 dividido por 36, que é igual a 1 terço. Ok, meninos? Então, inicialmente, o que a gente vai saber, que a gente precisa saber já para fazer os exercícios que eu vou marcar para vocês, saber de probabilidade é isso daí. Tá claro? Então, um abraço para vocês, até a nossa próxima videoaula, ou então, para quem já está vendo isso aqui na segunda-feira mesmo, até amanhã na live. Beleza?